Manhã de segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, mês de agosto que se remete a várias causas. Estamos com o Agosto Lilás, que é o combate à violência contra a mulher, e também estamos com o Agosto Branco, que é o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. E para falarmos um pouquinho a respeito deste tema, né, o Agosto Branco, nós convidamos a doutora Mariana Canevari de Oliveira, que é cirurgia torácica pela Unicamp e também fez mestrado na Unicamp. Doutora, um bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda. Bom dia a todo mundo, aos ouvintes, estamos à disposição aí para tentar conscientizar a população, né, da importância, né, do Agosto Branco. Doutora, a experiência nesse meio que podemos dizer assim, é igual ao coração, né? Porque sem o nosso pulmão funcionando ali 100%, nós não conseguimos ter uma sobrevivência, né? Isso, e além de tudo isso, né, da importância dos pulmões, né, para um funcionamento saudável do organismo, a gente precisa lembrar que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo, né? Ele não é o mais frequente de todos no homem e na mulher, mas ele é um câncer extremamente agressivo, né? Então, quando a gente está falando em prevenção de câncer de pulmão, a gente está dizendo sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Então, é isso que a gente tenta passar, né, para a população, para que, da mesma forma que existe a triagem de câncer de mama, que já é uma coisa bastante recorrente, até mesmo a triagem do câncer de intestino com colonoscopia, a gente quer também passar a importância, né, da triagem do câncer de pulmão para que a gente possa, né, trazer cura e tratamento para os pacientes. E como o câncer de pulmão se desenvolve? O que ele o que vem relacionado a ele, doutora? Todo câncer no corpo, ele tem a ver, eu costumo brincar que é como uma falha no sistema de controle de qualidade, né? Quer dizer, as células do pulmão vão se dividindo e por algum motivo escapa alguma célula danificada, né? E o corpo não consegue controlar essa divisão celular e acaba desenvolvendo células defeituosas, né? Então, todo câncer, incluindo o câncer de pulmão, ele se desenvolve por conta disso. Então, quer dizer, eu tenho fatores agressores ao pulmão, né? 80% dos cânceres de pulmão, eles estão associados ao cigarro, né? Ao tabagismo, ativo ou passivo, né? Então, quem mora com quem fuma e tem muito contato também pode desenvolver. Quer dizer, o cigarro é um fator agressor, mas outros também, como a poluição, exposição aqui em Capivari é bastante comum. Questão genética também? Genética hoje tem sido mais importante, quer dizer, mulheres até 40 anos também podem desenvolver e não tem fator de associação com cigarro em alguns casos, mas é a menor parcela, né, menos de 10%. Doutora, eu só não consegui ouvir, Marquinhos fez a pergunta, aqui em Capivari, qual que é a relevância? A gente tem muita exposição a asbestos e amianto, tá? Então, agora menos, porque já virou uma conscientização nos últimos 20, 25 anos, né? Mas tem aqueles pacientes que foram expostos, né? Então, a gente, quando esses pacientes chegam em consultório, a gente já faz uma triagem por conta dessa exposição, né? Em empresas, indústrias antigas, né? Uhum. E não só o de pulmão, daí no caso, outro câncer torácico que é o mesotelioma, né? Que daí a gente já não tá mais falando do Agosto Branco, né? Mas aqui é uma particularidade da região. O amianto, ele petrifica o pulmão, é isso? Que ele causa o problema? Ele causa um grau de fibrose por conta de uma inflamação crônica, quer dizer, a gente está inalando, né, ou quem está sendo exposto, e ele acaba causando essa inflamação crônica, então é como se fosse uma ferida crônica, quer dizer, eu estou machucando o pulmão cronicamente, e em algum momento ele vai se reparar de forma danificada, né, que é isso que eu expliquei, é a danificação é a célula que não foi reparada adequadamente, né, então aqui a gente acaba vendo, até costumo brincar com alguns pacientes, pessoal no hospital aqui de Capivari, eu falo, aqui a gente tem algumas doenças meio mais raras do que o normal, né? Então a gente acaba vendo doenças que a gente não vê em alguns outros lugares por conta da localidade mesmo. E esse tipo de problema só antes de você pular para a próxima pergunta, uma curiosidade que muito se fala, né? Que a pessoa que não fuma, mas está próxima a uma pessoa que fuma,
ela acaba fumando mais do que aquela pessoa que está utilizando aquele cigarro? Isso é um fato, é um mito, doutora? Passivamente, né? Na verdade é um mito, viu? O que acontece? Tem gente que fuma e fala, eu não inalo o cigarro, né? Eu só trago e não entro, não deixo entrar o ar. Isso é um mito. É claro que a pessoa que está sendo passivamente exposta, ela também tem um risco muito aumentado, só que a questão assim, é que nem sempre a pessoa que está exposta vai estar quando a pessoa que está fumando. Quer dizer, quem está fumando está com certeza sendo mais exposto, porque não está 24 horas com quem está sendo exposto, né? Quem tá fumando ativamente. E os outros fatores de exposição também são fogão a lenha, tá? A gente tem alguns casos de pessoas mais idosas que tiveram exposição de 20 anos de fogão de lenha diariamente, também desenvolvem, além do câncer de pulmão, doença pulmonar, né, que é o DPOC, que é o enfisema pulmonar, e outras formas de obstrução pulmonar, né, e que estão extremamente associados ao câncer de pulmão também, né, então a gente tem outros fatores de associação que a gente Vou sabe. Diminuir meu fogãozinho a lenha lá, hein? Já tá na hora, né, precisamos abolir um pouquinho, né. Mas é bom demais, hein? Hoje tem os com gás, né, até mais chiques, né. Exato. E esses tipos de problemas, eles têm cura? Sim, e aí, voltando agora, né, no Agosto Branco, a ideia é a prevenção, né, tanto em relação a cessação do tabagismo, né, então essa é a principal recado. E o segundo é que quem já desenvolveu, que a gente pegue numa fase inicial. No Brasil, né, a gente considera um país subdesenvolvido, a porcentagem de diagnóstico de câncer avançado é de 80%. Quer dizer, quem chega no meu consultório, em 80% de cada 10, 8 já estão em estágio avançado, tá? Então, a ideia é justamente diagnosticar em estágio precoce, né? Então, com tomografia anual em pacientes que têm indicação, né? Pacientes entre 50 e 80 anos que fumaram ou têm exposição ao cigarro e que pararam no mínimo há 15 anos. Quer dizer, quem parou antes de 15 tem que também fazer a triagem. E aí, a gente diagnosticando inicialmente, a gente consegue propor um tratamento. Toda vez que eu consigo encaminhar um paciente para cirurgia de pulmão, quer dizer, eu consigo tirar esse tumor, eu consigo dar uma chance de cura, às vezes, de quase 90%, né? Então, a importância é isso. Já em estágio avançado, eu não estou dizendo de uma porcentagem de cura, eu estou dizendo em sobrevida, né? Então, estou falando quantos anos mais o paciente vai viver. E quais os sintomas que a pessoa sente quando de repente está com algum problema? O câncer de pulmão, o grande problema é que ele só dá sintoma quando ele está muito grande. Quer dizer, quando ele cresce, ele começa a dar sintoma. Então, esse é o problema do diagnóstico tardio. O paciente não tem sintoma, tá? Mas quando tem, pode ser tosse principal, falta de ar, tosse com sangue, dor torácica, quer dizer, aquela dor para respirar fundo, né? E emagrecimento, tá? Então, são sintomas inespecíficos que qualquer coisa pode dar, né? Então, a importância realmente da gente triar anualmente, do paciente procurar atendimento de especialistas, né? O pneumologista, o cirurgião torácico, às vezes o cardiologista, né? E a ideia nossa é que outros médicos também possam integrar essa triagem anual, né? Como acontece com a mamografia, né? Então, que o ginecologista trie também se a mulher está precisando de uma tomografia anual e encaminhe para o especialista, né? Então, a ideia é essa. Falando em exames, o que é e como funciona essa nova recomendação sobre os exames preventivos? Desde quando está vigente esse novo formato, doutor? Assim, no mundo, as evidências científicas melhores começaram a sair em 2018, tá? Então, é uma coisa bastante recente, que às vezes, como eu disse, nem médicos sabem, tá? Então, a gente tem trabalhado em relação a isso para difundir esse conhecimento. E qual que é a indicação, né? Eu falei um pouquinho já rápido, mas é o seguinte: pacientes entre 50 e 80 anos que fumam ou já fumaram, quer dizer, pararam há menos de 15 anos, precisam fazer tomografia de tórax anual, tá? Como a mamografia, a colonoscopia para outros cânceres, tá? Então, a tomografia de tórax é que vai dar a suspeita inicial para que a gente possa investigar, né? E o paciente que eventualmente tem alguma doença familiar, né? Algum câncer de pulmão que já apareceu em algum familiar, é importante que fale também em consulta para que a gente pondere a realização mesmo mais novo, tá? Então, basicamente, são essas as indicações. Com relação aos exames realizados, doutora, como são
realizados esses exames? A tomografia é um exame que não é invasivo, é um exame que o paciente passa pela máquina e sai, dura menos de 1 minuto. O médico pede, inclusive essa tomografia é uma tomografia de baixa dose, que a gente fala, que é diferente das tomografias que a gente faz para diagnóstico, quer dizer, para paciente que já tem câncer, que a gente vai fazer uma tomografia diferente. Essa tomografia tem menos risco, porque a gente sabe que a tomografia também, repetidas vezes, ela pode induzir, por conta da radiação, também a outros cânceres, né? Então, a nossa ideia, o que é recomendado é a tomografia de baixa dose. Não tem agulhada, não tem nada disso, né? E aí, através de um diagnóstico suspeito, né, a gente vai poder indicar uma biópsia de pulmão ou algum outro procedimento. A senhora falou que quando a pessoa percebe o tumor é que ela já está em um estágio bem avançado. Mas assim mesmo, há alguns pacientes que conseguem perceber sem ter sentido nada, doutora? Tem, e assim, se o Covid, né, a pandemia trouxe algum benefício, talvez tenha sido esse, né, porque a gente fez muito mais tomografia do que era comum antes da pandemia, né. Então a tomografia de tórax para os pacientes de Covid acabaram mostrando alguns nódulos iniciais, né, então é ainda comum que a gente receba diagnóstico da pandemia, de paciente que entrou com Covid no hospital, fez uma tomografia e acabou tendo diagnóstico, né? Então, existem alguns achados incidentais que a gente fala, né? E existem alguns pacientes que eu brinco que são sortudos, né? Então, acabam descobrindo por algum outro motivo. Às vezes vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de hérnia, faz um raio-x e já aparece alguma coisa que é tratável, né? Ou acompanha alguma outra coisa, alguma outra doença e acaba fazendo uma tomografia de abdômen que pega uma parte do pulmão e a gente vê também, tá? Mas sintoma inicial é muito difícil, tá? Às vezes um paciente fala, um pigarrinho, uma tossezinha, mas assim, eu acho que é um pouco mais, a gente pode acreditar mais um pouco a sorte e a coincidência do que de fato há um nódulo, por exemplo, né? Porque nódulo para dar sintoma tem que ser uma coisa muito central do pulmão, não tanto periférico, quer dizer, nas laterais do pulmão. Para dar sintoma é muito difícil, né? Então, em geral, eu costumo brincar que é sortudo, né? Quem acaba diagnosticando sem sintoma. A senhora citou a pandemia. Com relação à pandemia, teve aquelas pessoas que conseguiram ter um diagnóstico por conta da situação, mas o próprio vírus em si, ele acabou se tornando em um câncer, algo do tipo, ou isso nós podemos destacar? O que o Covid fez muito no pulmão são duas coisas. O primeiro é fibrose, né? Quer dizer, cicatrizou o pulmão, de fato fez uma cicatriz pulmonar que danificou o pulmão, né? E a outra coisa é que são nódulos que eventualmente apareceram decorrentes do Covid, né? E esses nódulos, em geral, a gente também acompanha porque existe um protocolo de acompanhamento de nódulos pequenos, né? E eles acabam sumindo com o tempo. Mas o Covid, a gente sabe que ele é um causador, né? E outras doenças virais também, né? Como influenza, né? H1N1, enfim, agora mais recente H3N2, H5N1, né? Todos eles podem causar um grau de cicatriz pulmonar que culmina com uma imagem de nódulo na tomografia, né? E aí vai do médico especialista indicar ou não a biópsia ou algum outro exame mais específico, né? E outras doenças, aqui quando a gente fala em nódulo de pulmão, a gente não está falando só em câncer, né? Isso é uma coisa que a gente tenta sempre passar para os pacientes para que eles também não fiquem preocupados sem motivo. Então, é importante que o paciente seja avaliado, seja individualizada a história do paciente, seja ponderado o risco, né? Inclusive familiar, para que a gente possa fazer a investigação adequada. Doutora, então para a gente finalizarmos esse bate-papo a respeito do agosto branco, qual a recomendação principal que a senhora deixa para os nossos ouvintes que estão na sintonia e muitos deles podem se identificar com alguns temas que nós debatemos aqui nessa manhã? Sim, então o principal recado que eu queria deixar é que os pacientes que fumam parem de fumar,
né? Não só por conta do pulmão, a gente sabe que existem outros cânceres associados ao cigarro, como, por exemplo, o câncer de bexiga, tá? E em segundo lugar, se existe o paciente é submetido a fumaça de cigarro ou fuma ainda por pelo menos 15 anos ou parou nos últimos 15 anos, que ele procure um médico especialista, um pneumologista, um cirurgião torácico, para que a gente possa avaliar a indicação de realização de exames preventivos, tá? E isso vai favorecer com que a gente possa diagnosticar de fato qualquer lesão menorzinha, que a gente possa tratar e possa dar cura para o paciente. A ideia é trazer cura de fato. Doutora, agora veio uma pergunta que eu não posso deixar de perguntar à senhora. A gente falou com relação ao cigarro tabaco. E esses pendrives que está no meio da juventude, da molecada, qual o risco disso aí? Eu brinco que eu nem gosto de falar muito porque tá na moda, né? E a gente tem, não a gente como médico, mas tem muita propaganda, né, no meio da juventude, tá? Mas de fato o cigarro eletrônico, esses vapes, inclusive, por exemplo, cigarros feitos em casa, né? Abre aspas aí, né? Pra que quer que seja inalado, tá? E engraçado, tem gente que enrola fumo assim em papel de caderno. Exato. Assim, que perigo, né, cara? Exato. Então, esse é o grande perigo, porque o cigarro que é comprado, ele tem filtro, né? Então, ele filtra grande parte das impurezas, né? O cigarro eletrônico, os cigarros feitos em casa e até aqueles narguilés, eles não têm filtro, né? E às vezes colocam até carvão. Então, eles trazem, de fato, um grande malefício até superior ao cigarro, né? Então, a gente calcula, em geral, os cigarros eletrônicos, o uso, até a gente multiplica pela quantidade de cigarros em geral, né? Claro que depende do quanto a pessoa usa, eles calculam por conta do líquido que colocam de nicotina, né? Pode ser usado nicotina ou não. E, por exemplo, existem estudos que relacionam tanto os cigarros eletrônicos quanto, por exemplo, a própria maconha como causadora de câncer 15 vezes maior do que o próprio cigarro comprado, né? Então, de fato, é uma coisa que a gente precisa alertar os mais jovens, né? Virou novamente uma onda, né? Que a gente tinha conseguido melhorar por conta dos cigarros, mas é uma coisa de moda, digamos assim, tá? E a outra coisa é que os cigarros eletrônicos, além do câncer, tem também associação com doença pulmonar aguda. Quer dizer, eu tenho pneumonite, que é como se fosse uma pneumonia, né, mas sem bactéria, né, que é até mais difícil de tratar do que a pneumonia bacteriana, tá? Pneumonite por conta do cigarro eletrônico. Então, é jovem que interna agudamente no hospital, vai para UTI, é entubado, né? A gente tem vários relatos de casos, né? E aí você vai investigar, o único fator de risco do paciente é ter usado cigarro eletrônico, ainda mais esses com vitaminas, né? Vitamina E, por exemplo, é extremamente danosa para o pulmão, né? E o pessoal vende, né? Colágeno inalatório, né? Que não faz sentido da parte médica, né? Mas que tem bastante malefício. Câncer, especificamente, a gente não teve o tempo ainda para que se desenvolva, mas a gente, infelizmente, acha que daqui uns 10 anos, 15, vão começar a aparecer de novo. Agora, eu acredito que um avanço que a sociedade teve recentemente foi o fato de proibir-se fumar em determinados ambientes, né? Porque antes você ia em qualquer lugar, às vezes se sentia aquela fumaça no ar de cigarro. Né? Você era obrigado a fumar sem praticamente, né, querer. Exatamente. Pra gente é um grande fator protetor, né? Porque quem não fuma realmente acabava fumando sem querer e por consequência, né? De fato, foi uma política pública bastante importante para a prevenção do câncer de pulmão, né? E de outras doenças. Por exemplo, a asma, paciente asmático que é exposto a cigarro, ele pode ter uma crise, né? A gente vê isso em tempo seco, a gente vê isso em ambiente fechado, paciente que foi exposto a cigarro e tem asma, descontrola, né? Então, eu acho que além de prevenção de câncer de pulmão, trouxe também uma segurança para as outras pessoas, né? É fundamental, de fato. E vale ressaltar que esse cigarro eletrônico é proibido em nosso país. Exatamente, a Anvisa não liberou pela falta de segurança, né? Mas a gente sabe que o pessoal consegue comprar em qualquer loja, mercado internet. Negro. No mercado, não precisa nem ser mercado negro, né? Mercados que são online, né? Exato. Então, lamento muito, mas de fato a gente vê que tem muita moda e muito incentivo do ponto de vista mercadológico em cima disso, né? Dá dinheiro, a gente vê tabacaria, o quanto são bonitas, chamativas, brilhantes, né? Parece que a gente tá numa loja de doce,
né? Então, assim, tem um viés comercial nisso tudo, né? Doutora, muito obrigado pela sua participação. Acho que um tema muito importante que nós podemos discutir aí por mais vezes aqui no Primeira Página. Tenho certeza que assunto temos de monte, porque é um fator muito importante, porque sem o nosso filtro, pulmão 100%, eu acho que nós não chegamos a lugar nenhum. Sim, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. Acho que esse trabalho de prevenção, de conscientização, ele é importante. Tenho muito interesse que os pacientes saibam, que eles cheguem numa fase mais precoce, para que a gente possa, de fato, fazer o que a gente está se propondo, né? Que é dar cura, dar uma qualidade de vida melhor, né? Mesmo a situação que a mulher tem hoje com o câncer de mama, que muito foi divulgado, que hoje consegue-se fazer um trabalho legal, possamos ter com câncer de pulmão, né? Exato. Eu fico à disposição de vocês, né, para quando precisarem. Você falou para quem puder parar de fumar, mas ainda bem que você não falou quem puder parar de cozinhar no fogão a lenha. Gosto, né, de quem cozinha, mas precisamos, né, controlar também, controlar, né? Tá certo. Isso, tá bom. Agradeço a quem cozinha. Pizza, né, adoramos, né? Pizza, nossa. Não, mas é uma verdade, né? Tá bom. Tá joia, então, Muito doutora. Obrigada.